Fala pessoal, muito boa noite. Estamos começando agora mais um episódio do nosso Diga aí, JP. Você que nos acompanha diariamente, não, eu já ia falando diariamente, semanalmente Semanalmente. aqui no nosso canal do YouTube. Sejam todos muito bem-vindos. Assim como nas outras semanas, nós hoje estamos recebendo aqui para um bate-papo bem descontraído, mais um vereador de nossa cidade, né? Vamos dizer, da nossa série de vereadores com o objetivo de conhecermos quem são as pessoas que estão integrando a Câmara Legislativa, de onde elas vieram, de quando começou essa luta até chegar ao Legislativo Itabunense. E hoje eu estou aqui de frente com Paulo Eduardo Santana da Silva, que talvez muita gente não conheça, por esta. Não chame assim, que esse é o nome de batismo dele. Eu estou falando de Paulinho do Banco, né? Seja muito bem-vindo, Paulinho. Muito obrigado aí, satisfação tê-lo aqui conosco nessa noite. Que alegria, que alegria. Olha, até eu acho estranho, viu? Paulo Paulo Eduardo, você tá... Eduardo. Paulinho é familiar e já é desde a infância, É né? mais Então, próximo, né? mas agradecer a oportunidade, JP, de estar aqui e dizer que essa oportunidade de diálogo, ela é muito cara, principalmente pra gente que atua com essa representação. Então, mais uma vez, obrigado. Estaremos aqui à disposição para bater esse papo aqui que é muito Isso. importante. Boa noite a todos que nos acompanham. Eu costumo dizer, viu, Paulinho, boa noite, bom dia, boa madrugada, boa tarde, porque a gente está falando aqui no ao vivo, mas eu tenho certeza que muita gente também depois vai assistir, né? Em outro momento. Com A rede certeza. social nos permite O, essa o bom é essa possibilidade. disponibilidade também que as redes sociais permitem, né? Então, boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom Exatamente. dia, né? E vamos lá. É importante manter sempre esse canal de diálogo e de apresentação. Isso. Lembrar e agradecer também a cada um que já está aqui ligadinho com a gente, tá bom? Dizer que você também pode participar mandando a sua pergunta aqui no nosso chat, mandando a sugestão, né? Nós estamos falando de um vereador da cidade. Quem sabe você pode mandar uma sugestão aqui que pode até depois virar uma lei, né? Tudo pode acontecer. Exatamente, E exatamente. abraçando aqui os nossos amigos que já estão por aqui. O Djalma de Jesus, que já é cadeira cativa aqui do Diga aí, JP. Toda terça-feira está com a gente. Um grande abraço, Djalma. Que inclusive falou, eu conheço o Paulinho. É o antigo Djalma Bahia, né? Djalma Cantava Djalma Bahia. Bahia, mas agora ele, Sim. ele se chama Djalma de Jesus, é evangélico, canta música Ah, gospel, né? E sempre sim, está aqui com a sim. gente também. Conheço Djalma. Exato. Forte abraço, Djalma. O Renato Assunção também já está por aqui, dizendo boa noite. Tamo juntos, Paulinho, firme e forte. O Joyce Elori. Joyce Elori, é isso? Joyce, grande amiga. É amiga, desculpa, Joyce. Oh, meu Deus, é Joyce. O Joyce Ferreira tá dando boa noite aqui. Não estou conseguindo conectar. Então dá uma olhadinha aí na sua internet, tá bom? Porque tá rodando beleza aqui. Tá. Então, muito obrigado a cada um de vocês que já estão participando. E lembrando que daqui a pouco estaremos lendo também os comentários de cada um de vocês. Mas, começando de fato aqui o nosso bate-papo de hoje, vamos começar com aquela pergunta que geralmente eu faço para os meus entrevistados aqui, que é: quem é o Paulo Eduardo, né? Porque o Paulinho, todo mundo sabe, é um vereador, uma pessoa popular aqui, ligado ao movimento do banco e tal, mas quem é o Paulo Eduardo? É isso. Eu acho que é importante, né, falar um pouco da nossa história, de quem somos e de como tudo surgiu também. Mais do que propriamente a questão pessoal, mas falar um pouco da nossa participação enquanto cidadão mesmo, né? Porque Sim. toda atividade que nós desenvolvemos até aqui e que nos trouxe até aqui é exatamente o exercício dessa cidadania, né? O exercício da construção e da busca, né, por direitos, mas também pelo exercício do dever que nós temos enquanto cidadão, né, JP? Isso é muito importante que se diga. Então, eu sou essa pessoa aqui que vos fala de maneira muito tranquila, porque entende, né, todo esse processo e em especial o processo de diálogo, né? E foi assim que nós nos constituímos, com bastante diálogo, Uhum. construção, debate, conhecimento, a busca incessante pelo conhecimento. Eu sou oriundo, JP, do movimento estudantil. Olha, eu nasci em Itabuna. Eu nasci aqui Perfeito. em Itabuna, meus pais, minha mãe dona de casa, dona Flor, seu Tomás, um pequeno agricultor, comerciante. Nos estabelecemos em Ibirapitanga, vim nascer em Itabuna, depois retornei a Ibirapitanga, cresci em Ibirapitanga aqui próximo, cidade Uhum.
com base fundamental da minha vida também, né? E retornei a Itabuna para cursar a faculdade. Né? Sim, Passei um período em Salvador, retornei a Itabuna para cursar a faculdade, sou egresso da UESC, onde eu legal. cursei o curso de administração de empresas. Meu colega. Isso, colega administrador, isso é importante. Fiz Isso. outros cursos, Hum, né? E também fui servidor da UESC, tive essa oportunidade, sim, ser servidor efetivo, trabalhei na gerência financeira da UESC. E a participação na UESC, como eu disse, ela também foi composta, mas fundamentalmente dessa participação política, né? Tanto no movimento estudantil técnico quanto no movimento estudantil político. Então participamos de diversos debates, tanto os que envolviam a própria universidade, todas as questões internas que nós vivenciamos lá, mas também as questões da sociedade. E foi assim a minha escola mais fundamental, né? Escola de construção mesmo, de cidadania, de concepção de mundo, de visão de mundo. É importante salientar, né, que para além de todo o acesso à teoria, né, dessa análise que a gente faz e dessa construção de percepção de mundo, também teve a vivência. Isso tudo o movimento estudantil nos proporcionou. Eu tive a alegria de fazer parte de uma geração do movimento estudantil da UESC bastante efetiva, né, geração, por exemplo, que nos ofereceu aí Venceslau Júnior, que hoje é superintendente da Economia Solidária, né, Elvio Magalhães, assessor deputado, professor doutor Jailson, que é da UFBA, né, e diversos outros nomes, Hilton Cândido, governo do estado, o Birajara Pimentel, Rose, uma série Márcia Roseli, que hoje nos representa sim. também É a no esposa trabalho, do a esposa, Venceslau? esposa de Venceslau, nos representa na Bahia Gás, e uma série de outros amigos, amigas, enfim, compomos ali, professor Elbert, se eu for relatar aqui, são muitos nomes e nomes importantes, compomos ali toda uma construção, um debate fundamental e de formação também. Então, sou oriundo desse movimento estudantil que debateu as questões da universidade, as questões da sociedade e nos trouxe a um grau de comprometimento de percepção da realidade em que vivemos e nos colocou ainda mais imbuídos desse papel a desempenhar, JP. E de Maravilha. lá eu saí da UESC, pedi exoneração da UESC, porque foi aprovado no concurso do Banco do Brasil. Não, Lá, vamos chegar aí. isso. Vamos chegar aí. No Banco do Brasil Né? é que eu fui apresentado ao movimento Hum, sindical, né? vamos chegar nessa Então parte. todo esse processo de formação e de participação foi que nos trouxe até aqui. Então, são 33 anos de militância social, né, e de participação. Né? Sou casado, pai de Clarinha, 18 Isso, eu anos, de ia perguntar Gabriel, exatamente. 16 anos, casado com a Ana Paula, também bancária, Uhum. todos itabunenses, para onde retornei, constituí família, né? E assim, vivendo essa vida extremamente feliz, porque temos também toda a nossa fé e toda a nossa constituição familiar, com amigos, amigas também, toda uma constelação que é muito importante, que compõe aí a nossa caminhada. Isso, maravilha. Ó, em poucos minutos, Paulinho já fez uma espécie de retrospectiva aqui de toda a sua vida, viu, Gabriel? Da sua vida do movimento estudantil, enfim. Mas o podcast, a ideia é basicamente batermos esse papo, é por isso que às vezes eu falo assim, dá uma seguradinha aí. Pois é, pra gente, né, na Que é sequência. exatamente na sequência, né? Você me disse aqui o seguinte, e também eu li da sua história, lógico, né? Aham. Eu disse, podcast ele é uma coisa mais natural, mas lógico que a gente dá uma lida Sim. na história dos nossos convidados. E eu pude ver aqui que você nasceu em Itabuna, como você mesmo disse, foi até Ibirapitanga, né? Cresci lá, Cresceu em Ibirapitanga. Mas eu queria que você contasse um pouquinho pra gente dessa sua vivência lá também em Ibirapitanga, né? Eu sei que você provavelmente estudou por lá, fez amizade naquela terra. Como era aquela época da infância, da adolescência, juventude? Relembra aí um Maravilha, pouquinho pra gente. maravilha, JP. Obrigado, viu? Porque você traz aqui uma memória afetiva que eu tenho, assim, Isso. maravilhosa, cara. Eu tive uma infância maravilhosa em Birapitanga. Né? Tive uma adolescência, pelo menos a primeira parte da adolescência também, porque saí aos 16, entre 16 e 17 anos foi que eu saí para estudar, tive a oportunidade de fazer o segundo grau em Salvador. Né? Foi uma grande oportunidade que minha família nos proporcionou.
mas tive essa infância, toda a infância e a primeira parte da minha adolescência, toda vivida em Birapitanga. Posso dizer para você que tive uma infância feliz, né? Meu pai, um trabalhador, né? Um pequeno agricultor, um comerciante, de 75 anos de panificação, de padaria, dono de Sim. padaria, Então ele tinha uma aonde padaria lá em Ibirapitanga, seu isso, pai? teve padaria. Meu pai Ah, partiu há 6 anos, certo. né? Um grande homem, nos ensinou valores fundamentais, em especial os valores da família, dessa unidade familiar e do respeito, e dessa construção, e o valor do trabalho. O valor do trabalho. Meu pai é um homem do trabalho, né? Incansável, até o fim da vida, deu exemplo de muita luta, de muito trabalho. Então, assim, eu sou extremamente grato a tudo que meu pai me ensinou e construiu e me proveu, né? De tudo, principalmente Sim. do ensino, que foi fundamental nessa caminhada. Minha mãe também, uma dona de casa, ou seja, uma figura humana espetacular também, de um amor incondicional, amor de mãe, você sabe. Então, Sem também que dúvidas. nos ensinou principalmente o valor da educação. Minha mãe era muito rigorosa no processo de educação nosso, tanto o da escola, quanto também da caminhada na igreja, e da caminhada também ali no sentido mesmo do comportamento, né? E uma série de outros valores. Então, assim, eu Sim. tive uma infância feliz, com muitos amigos, brincando na rua. Você sabe que não faz tanto tempo assim, porque eu sou ainda jovem, mas Muito bem. mas foi uma época, JP, Ah, que a gente brincava na rua, a gente tinha na escola também um processo de formação e de vivência social muito grande. Eu danço quadrilha de São João, por exemplo, olha aí. desde da primeira infância a gente dança quadrilha de São João. Adoro São João, essa tradição nossa. Só para falar de Uhum. um aspecto da Sim. nossa vivência que hoje a gente vê o quão foi importante nesse processo de formação, formação Sim. social, de comunidade, esse senso de Perfeito. comunidade. Então eu vivi tudo isso, o jogo de futebol, a bicicleta, a pipa, a gude, os meus amigos, meus irmãos de infância, eu costumo dizer que são irmãos que a vida me deu. Você, Eu filho tenho, único? não, eu sou de uma família, meu pai, Ah, eu sou de uma família muito grande. O meu sim. pai casou com minha mãe, foi a sua terceira família. Ele Ah, formou sim. 3 famílias, né? A primeira família, irmãos queridos que ele formou. Depois ele teve uma segunda família também de irmãos queridos, de uma vivência assim maravilhosa, de convivência maravilhosa. E depois a terceira família. Essa terceira família casou com minha mãe e ficou até o fim da vida. São 3 irmãos. Então eu tenho o meu irmão do meio, Luizinho, Cláudio Hum, Luiz, né? E tenho meu irmão mais novo, que chama Guilherme Augusto, Neto. Inclusive eu falei para Neto que esse nome era para ser meu, porque Guilherme é o nome do meu avô, pai de minha olha mãe. aí. E era para ser meu, porque Guilherme eu Neto. fui o primeiro neto, né? Aham. Então, mas o meu nome, eu gosto do meu nome, é Paulinho, um Então nome lindo, nós não teríamos Paulinho, nós teríamos Guilherminho. Guilherme. Mas assim, essa é a É. história da minha infância, vivida em Birapitanga, uma cidade pequena e que nos deu aí a possibilidade de ter educação, valores, vivência, né, e uma infância livre e muito assim, muito saudável, muito saudável, né? Eu quero mandar aqui um Legal. abraço, eu tenho certeza que tem pessoas de Birapitanga aqui assistindo, nos assistindo, com certeza. Terra boa. Mandar um abraço para todos. Eu costumo dizer que eu sou um privilegiado, porque eu tenho amigos de infância. Eu tenho irmãos que essa vivência nos deu, né? São irmãos que a vida nos deu, e eu tenho o privilégio de ter amigos de infância. Mando um beijo no coração de todos eles. Dizer que foi uma infância e uma adolescência, o início da adolescência aí, feliz que eu tive em Birapitanga. Maravilha. Eu tenho certeza que o Paulinho de hoje é reflexo, lógico, também de muitas experiências vividas naquela época, né? Por isso que eu faço até questão de que o nosso convidado conte também um pouquinho da sua história, da época quando da infância, da época da adolescência, e eu tenho certeza que você fez o homem aqui faz uma explanação, tá quase um radialista, viu? Vamos falar com o pessoal aí da difusora, Legal. das rádios, das emissoras. Cadê o Neto Terra Branca? Viu, Neto Terra Branca? Lá da Interativa. Brincadeiras à parte, vamos dar uma olhadinha aqui no nosso chat. E já tem muita gente participando aqui. Quero Uma turma agradecer mais uma boa. vez a cada um de vocês que estão participando. A Jaimeire Pessoa diz o seguinte: boa Jai. noite, grande liderança Paulinho. O Jai Papo Reto, boa noite, mais um parabéns pelo podcast.
Ana Tereza, eu sou fã desse vereador. Olha aí uma eleitora sua. Muito Votei obrigado. nele. Itabuna precisa de mais Paulinhos do banco. E ainda botou o número aqui, ó, Seja, 65611. pô, obrigado. Essa Que daí honra. votou, mostrou que votou. Que Botou o honra, que número. honra, que honra. Não esqueceu. Gabriel Paiva, olha aí, rapaz. O Gabriel Paiva, meu nome é Joab Paiva, né? Então tá na família aí dos Paiva. É primo. É um primo. Paulinho, você acredita na reintegração dos professores que foram demitidos? Já já nós vamos falar sobre esse assunto, tá bom? Vamos. Não vamos fugir. Aqui não, já é papo reto, mas o papo também é reto. Mas primeiro vamos pegar leve. É, Mas daqui a pouco o Paulinho vai falar sobre essa questão que acabou permeando aí, né, os assuntos há alguns meses atrás, no sentido sim. dos professores, né, a luta do sindicato. Você que é uma pessoa que é oriundo também do sindicato, né, vai poder ter essa oportunidade também de falar, enquanto Edil, sobre a sua opinião, tá bom? O mesmo Gabriel falou aqui, a diretoria do DEB é ligada a você, o que dizer, tal. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Aguarda aí, viu, Gabriel? Até o final nós vamos tratar desse assunto. Não é o Gabriel daqui não. Falei Gabriel, ele olhou para mim. Renato Assunção, história muito bonita, que nos enche de orgulho desse nosso Paulinho, um bom filho, bom pai, bom esposo, nosso líder, cara extremamente competente. Só tem elogios aqui para Paulinho. Tá vendo? Né? Coisa Até... boa. Não tem nenhum hater aqui ainda não. Mas vamos continuando, daqui a pouco a gente vai lendo mais algumas participações aqui, abraçando também o Micael do Cavalo. Conheço essa figura aqui, ó aí. Meu Paulinho do Banco. E aí já tá fazendo propaganda dos deputados, Micael. Calma aí, a eleição para deputado é ano que vem, Micael. Calma, rapaz. Grande figura. Figuraça ali, Micael do Cavalo. Fez propaganda para deputado e para presidente. Calma aí, olha aí você. Mas vamos lá falar mais um pouquinho, né, sobre a sua história, continuando aqui, sobre a sua formação. Você me disse que estudou na UESC, né? Bem provavelmente a UESC ela tem esse papel importante no seu start político, vamos dizer assim. Sim. Né? Conta um pouquinho para gente, vamos relembrar esse período de UESC. Que maravilha. A UESC foi fundamental, divisor de águas. Divisor de águas. Eu venho de uma família, JP, também de políticos, né? Sim. De políticos. Em parte, né? A família é muito grande, são 22 irmãos. São 23 irmãos, eu e mais 22. Como eu disse aqui, né? Fruto dessa construção de meu pai. Família querida, uma alegria. Os meus sobrinhos. Adoro ser chamado tio Paulinho por muitos sobrinhos, sobrinhos netos, sobrinhas netas. É uma alegria, um orgulho. Eu realmente me sinto muito feliz. Fazendo uma brincadeira aqui, só a família de Paulinho já elegeu ele. 23. É uma turma grande, fico muito feliz. 23 sobrinhos, né? Tio Paulinho. Todos moram aqui, tá bom? Quando eu ouço tio Paulinho, é uma alegria. Todos eles me chamam de tio Paulinho. Eu acho assim uma maravilha. Minhas irmãs, minha querida irmã Sila, Isabel, tantas irmãs queridas, irmãos, enfim. Mas assim, quando eu cheguei na UESC, eu vou te falar qual foi o primeiro ponto. Assim que eu cheguei na UESC, entrei na UESC em março de 90, né? Já havia tido todo o processo de construção da estadualização da UESC, movimento estudantil com presença importante, como eu disse, Venceslau Júnior, Márcia Roseli, Elvio Magalhães, aquela turma toda jogou um papel, Davi Pedreira, hoje advogado, e tantos outros jogaram um papel importante naquele processo de construção e da estadualização, um processo inverso, histórico, que aconteceu com a nossa UESC, né, de instituição privada, passou a ser uma instituição estadual, né, e isso foi muito importante. Quando eu entrei na UESC, esse processo já havia sido consolidado, mas ainda estava em transição. Na época, o diretor, aí, a figura do reitor, né, que na época era diretor, era ainda Altamirando Marques, saudoso Altamirando Marques, e naquele momento a gente passou a atuar também dentro do movimento estudantil naquela eleição em que a professora Renê Albagli foi eleita como reitora. A partir daquele momento, a gente também começou a ter uma participação e a perceber todos aqueles movimentos. Quando surgiu a eleição para o DA de Economia. A gente era novo, tinha acabado de chegar a calouro, mas aquele embate, aquele debate acalorado entre dois grupos políticos, né, daqueles estudantes, daquele corredor de Economia e Administração, que era o mesmo corredor, né, o mesmo pavilhão ali na UESC, todo aquele debate nos chamou a atenção. E eu chamei para alguns colegas, calouros como eu, da minha sala, e falei, rapaz, o que é que está acontecendo? O que é isso?
o que que é DA, Diretório Acadêmico, DCE, Diretório Central do Tudo muito Estudante. novo, né? E um debate bastante importante do ponto de vista do conhecimento, né, da teoria empregada e também dos desafios que a gente já passava a vivenciar nos cursos de administração e economia, que diz respeito, por exemplo, à infraestrutura, a processos, enfim, a relacionamento com professores, com a direção da faculdade e tudo mais. Então, era tudo muito novo e nos chamou a atenção. Sabe o que nós fizemos nesse processo de eleição? Lançamos uma chapa protesto. Chamamos de chapa protesto porque a gente queria entender. Não era nenhum protesto contra, era um protesto no sentido de dizer bem assim, olha, nós queremos nos inserir e participar, né, desse debate. É engraçado que eu lembro que na primeira sala que nós passamos na UES, Gabriel, aí teve uma colega que levantou a mão e falou, quais são suas propostas? Sempre tem essa pergunta. Aí eu respondi, Engraçado. olha, nós não temos ainda, mas vamos ter. Dado o ímpeto, dado a espontaneidade daquele movimento. Uhum. Quando aconteceu aquilo, foi assim um rebuliço ali naquele pavilhão de economia e administração. Uma das chapas concorrentes, da turma ligada ao Partido dos Trabalhadores à época, na verdade, o que eu quero dizer com ligada? Era a turma que tinha já essa concepção de luta política partidária, né, que também fazia parte, obviamente, dessa construção dessa concepção política dentro do movimento estudantil. Essa turma chamou a gente para dialogar. E foi um diálogo assim, extremamente importante. Entendeu? Extremamente importante. Aí a outra turma era uma turma mais ligada à corrente do PCdoB. Olha que interessante, as duas principais correntes. Né? E assim, e nós ouvimos, e nós participamos dos diálogos, acabamos compondo e fazendo uma chapa única e ganhamos aquela eleição. Ganhamos aquela eleição. E o que mais, assim, me chamou a atenção foi que o debate acalorado, com base principalmente no debate de ideias, não limitava o nosso relacionamento quando as questões eram as questões gerais, principalmente aquelas que envolviam tanto a universidade como um todo, mas também a sociedade. Então aquilo me deixou assim fascinado pela forma, pela constituição, pela construção, né, pela concepção, pela visão de mundo. E foi assim que a gente começou. Então a UESC foi fundamental. Claro que concomitante à nossa atuação no movimento estudantil, obviamente, o elemento central foi a nossa formação técnica, a participação em sala de aula efetiva, os movimentos técnicos. A gente foi fundador, junto com um grupo de amigos da empresa Júnior, dos cursos de administração e economia, o movimento Júnior, né? CIA Júnior, um movimento importante que começou a ser difundido principalmente nessa época, né? Então, assim, foi um ato de pioneirismo importante. Fundamos a Federação das Empresas Júnior do Estado da Bahia. O nosso presidente, à época, César Almeida, foi o primeiro presidente da Federação das Empresas Júnior do Estado da Bahia. Fomos para Salvador, fomos para Recife, para o Encontro Nacional, articulamos e construímos, junto com a turma da UESC, a turma de Salvador, essa refundação da federação. Então, foram vários movimentos, né? Inclusive, eu quero dizer aqui para você que o primeiro conselho de administração da empresa Júnior foi composto por mim, alguns outros colegas e Alessandro Fernandes, que hoje, magnífico reitor. Que hoje é o reitor, eminente reitor da nossa UESC, que tem a maior alegria de ser seu amigo, maior honra. Ele foi seu contemporâneo naquela época. Meu calouro, inclusive. Seu calouro. A gente recebeu o Alessandro. Ele é administrador ou ele fez economia. Economia. Sim, sim. Ele fez economia. E recebemos o Alessandro, eu já estava na faculdade quando ele chegou, né, calouro de economia, e logo se inseriu também nesse processo de construção, de diálogo, de participação no movimento estudantil. Foi coordenador geral do DCE, foi membro comigo do primeiro conselho de administração da empresa Júnior. Inclusive, eu tenho alguns documentos que nós assinamos juntos, enquanto conselheiro de administração da CIA Júnior, que eu vou passar para ele. Ele falou, Paulinho, traga, porque eu quero colocar isso aqui também nos arquivos e tal. Eu vou levar. Ótimo. Porque isso é histórico, isso faz parte da história da nossa Constituição. Então, tenho a maior alegria dessa história. Então, a UESC foi esse divisor de águas, principalmente não só na formação técnica, mas também na construção dessa concepção ideológica e na concepção e na visão de mundo que nós temos, principalmente baseado nessa realidade concreta que nós vivenciamos, que a universidade é um elemento central.
principalmente no combate das desigualdades, um problema crônico que nós vivemos na nossa sociedade e que precisamos continuar. É uma ação contínua, é uma luta contínua, né, de alcançarmos níveis civilizatórios de convivência, e isso requer uma sociedade menos desigual. Aliás, a gente quer extirpar esse mal crônico que vivemos, que é da desigualdade social que a gente vive no nosso país, e todas as consequências advindas aí dessa desigualdade social. Então, Brasil... é nessa esteira que eu reafirmo que a UESC foi esse divisor de águas fundamental. Mandar um abraço aqui para todos os meus amigos, companheiros, camaradas desse processo de construção na UESC, que fase e que processo maravilhoso que nos trouxe efetivamente ao lugar que nós ocupamos, porque tudo isso foi base fundamental para a sequência do nosso trabalho. Ótimo, maravilha. Nós percebemos também, na sua fala, quando você fala aí sobre as correntes, né, que já existia ali vamos dizer assim, uma interferência também dos partidos políticos. Você citou aí o próprio Partido dos Trabalhadores, o PT, e o PCdoB, né, que é o Partido Comunista do Brasil, Sim. que é, inclusive, o partido que você está afiliado hoje. Com muito né? orgulho, muita honra. Maravilha. Mas aí a pergunta é nesse sentido. Eu percebi aqui que você também já foi filiado ao PT. Isso. Então, hoje está no PCdoB. Então, o que é que fez você preferir o PT naquele período e não o PCdoB? Sim, sim. Olha só, foi circunstancial. Foi circunstancial. Como eu te disse, quando a gente fez aquele movimento na eleição do DA de Economia e Administração, quem primeiro se manifestou para nos procurar e fazer o diálogo foi a turma ligada ao PT. O PT chegou eu primeiro, só queria então. esclarecer o seguinte, que na verdade não há interferência de partidos no movimento. O que há, na verdade, é uma junção de ideias, né? Porque assim, você constitui, a partir de uma análise da realidade concreta, uma concepção ideológica e uma visão de mundo. E a partir dali, você tem, obviamente, na representação política, a harmonização como você pensa. Então, na verdade, e eu vi isso acontecer quando a gente se reunia, por exemplo, com as pessoas do partido, a gente dialogava. A gente debatia ideias. Aquilo era muito interessante. Era algo comum que vocês tinham. Muito comum, muito interessante, porque, por exemplo, o movimento estudantil ele era autônomo. Não é que havia ascendência do partido. Perfeito. Ficou claro. Ou ascendência de alguém, entendeu? Sim. Havia um processo de debate e de construção, porque a gente sabe que o centro das decisões e de construção é a política. A política é o instrumento fundamental e o elemento central desse processo de construção e de decisão. Então a gente tinha essa ideia e a gente levava também as pautas do movimento estudantil. A gente precisava, por exemplo, debater as questões de transporte do movimento estudantil. Onde é que havia definição a respeito disso? Era no ambiente político, era na Câmara de Vereadores, era na Assembleia Legislativa, era no Congresso Nacional. Então, estar inserido nesse processo de construção era fundamental. Por isso que eu estou dizendo aqui da turma ligada a esse partido. Tanto é que eu só fui me filiar a um partido político uns 3 anos depois. Perfeito. Quando eu decidi me filiar, olha só que interessante, quando eu fiz isso, a turma comemorou, falou assim, até que enfim, ou seja, eles já estavam esperando a minha iniciativa de filiação, mas não, por exemplo, a iniciativa tinha que ser minha, Eu tô entendendo. dado o grau de liberdade e de construção, porque não poderia ser diferente, né? Não houve nada forçado, Não, né? num ambiente de ideias, é assim que se comporta, entendeu? Na construção, no convencimento a partir do debate de ideias. Perfeito. E não em imposições ou qualquer outro tipo de limitação. Então isso para mim tudo foi muito interessante, muito importante, uma formação assim extremamente importante. É óbvio que também havia lá, eu falei de 2 correntes políticas, mas havia ali também partidos de direita, por exemplo, e havia no movimento estudantil essa representação. Que é algo interessante, porque os partidos de direita, eu posso estar até... Eu vivenciei a UESC também, né? Eles geralmente não conseguem ter muito essa simpatia dos discentes, né? Geralmente os discentes, e principalmente aqueles que estão ligados aos DAs, eles simpatizam mais com os partidos de esquerda, né?
Daí talvez o posicionamento, o pessoal fala assim, mas a universidade está cheia de pessoas da esquerda, né? Mas vale lembrar também que existe o pessoal, a galera da direita lá, né? No seu período já existia. Claro, existia, Como, por claro. exemplo, você lembra assim de algum... Não, eu não lembro, porque também era um movimento Ah. incipiente. Mas por que que era incipiente? Agora Porque não que era algo organizado, né, Paulinho? Nesse Exato. sentido Mas- do debate. Era, a é- pessoa tinha aquele posicionamento, porém Claro. não ia pro... Era nesse Claro. sentido que você tá... Claro, mas olha, e é Ah. natural que fosse assim. Era natural, sabe por quê? Quando você se depara, por exemplo, a gente se depara com uma análise importante, histórica, de todo o movimento de construção da nossa sociedade. A gente se depara no ensino superior, né, chamado superior, e Sim. ele é superior por isso, porque ali é um processo de aprofundamento, de busca do conhecimento da forma mais autônoma e de forma mais fiel, né, a essa construção. Então você começa ali a ter uma percepção de como se estabeleceu e de como foi constituída a nossa sociedade. Então você tem ali, você se depara com os clássicos, que são base fundamental do pensamento liberal, mas você também se depara com os clássicos, que são base fundamental do pensamento progressista, e você faz a vinculação. Olha, o que se vincula a, por exemplo, um processo de desenvolvimento da educação de qualidade gratuita como dever do Estado e como elemento central de desenvolvimento com inclusão, com sustentabilidade e diminuição da desigualdade social? O que se vincula a isso? Qual concepção ideológica se vincula mais ao que eu vivencio do ponto de vista da minha inserção no mercado de trabalho, da minha inserção enquanto cidadão nos ambientes de decisão? Não, então, assim, é natural que, com base na fidelidade ao que se aprende, né, é você fazer essa escolha. Então, eu vi como um processo natural de construção e de constituição, né, para a atuação política que se desenvolveu a partir dali. E foi uns 2 ou 3 anos depois desse início que a gente decidiu pela filiação ao Partido dos Trabalhadores e atuamos fortemente, atuamos de maneira assim, bastante efetiva em todo o processo que se seguiu a partir dali e me desfiliei em um momento em que nós contestamos processos internos. Do próprio partido, né? Do próprio partido, para você ver que havia efetivamente uma construção do conhecimento e da personalidade com base nos ideais e nas bandeiras fundamentais que a gente defendia. Esse recorte, só para a gente situar aqui no nosso diálogo, era basicamente em que ano? Assim, década de 90? Nós estamos falando de década de 90? Década de 90. Ou seja, o PT ainda não estava no poder, né? No sentido, tinha alguns deputados, não, exato, era mais... Exato. A gente ainda estava naquele processo de construção. Foi na década de 90. Eu entrei em 90 na UESC e me formei em 99. Passou 9. Eu fiquei... Não, mas eu tô contando... Eu me formei... Eu falo me formei, mas na verdade não foi quando eu me formei. Foi todo o processo, porque eu entrei no curso de economia, depois eu acabei trancando o curso de economia e concluí o curso de administração. Nesse íntere, participei de diversos outros processos de formação e fiquei 2 anos quase como servidor efetivo da UESC. Então eu passei dentro da UESC 9 anos, assim, de maneira muito intensa. Tá explicado. De maneira muito intensa. Então eu considero esse período como essa vivência na UESC. E foi nesse período ainda, e com muitos amigos oriundos do movimento estudantil, que decidimos ali, por questões de divergência mesmo, e da busca da construção efetiva da nossa atuação política, entendeu? Da forma como a gente construiu na UESC, com base nas ideias, que a gente decidiu se desfiliar do partido, sem rupturas. Na verdade, foi um processo de debate também, né? Sem rupturas, sem inimizades. Pelo contrário, dentro da compreensão política mais ampliada, mais profunda, mais respeitosa, decidimos nos desfiliar. Muitos colegas, amigos, companheiros da época retornaram um tempo depois ao Partido dos Trabalhadores. Eu não. Eu e outros continuamos desfiliados, surgiram diversos outros convites, continuei militando, continuei participando. Você desfiliou e foi para outra sigla? Como ficou? Ficou sem partido nesse período? Fiquei sem partido durante quase 6 anos. Isso depois de quanto tempo no PT? Olha só, eu devo ter ficado uns 10 anos. Partido dos Trabalhadores. 10 anos de militância, 10 deu anos uma de militância, filiado, né? De militância foi mais tempo, mas de filiado foi menos tempo, justamente por conta
Enfim, dessas Então você já se circunstâncias. sentia militante antes mesmo de ser Não, filiado? claro, militante, Aham, participando das sim, caminhadas, das campanhas, dos debates, de toda a construção, tanto do ponto de vista do movimento estudantil, quanto do ponto de vista da luta política na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país. Fiquei desfiliado um bom período, foi quando eu fiz essa transição da UESC para o banco, né? Para o perfeito. banco. No banco foi que eu me aproximei mais. Claro que a gente tinha contatos, os movimentos Sim. sociais, eles atuam em conjunto em muitas lutas, né? E aí eu acabei conhecendo mais profundamente, a partir de uma atuação extremamente efetiva de grandes figuras aqui, e eu quero citar nomes de Uhum, referência para também essa construção que eu tive no movimento sindical, que foi Luiz Sena, né? perfeito, Presidente, eu lembro de cena. presidente do Sindicato dos Bancários na época, Sim. com Jorge Barbosa também participando, e toda aquela turma, Chicão, Cid, Valtinho, professor Walter, né, uma Walter série. Silva? Walter Silva. Não, Ah, professor Valtinho, Walter Moraes. ah, você que era Walter Silva. Walter Silva é meu amigo. Então, É. Ah, e tantos outros nomes, Liamara, enfim, sim. todos aqueles nomes, foi que eu passei a conhecer e participar também com base nos debates, nas opiniões emitidas, comecei a conhecer mais profundamente o movimento sindical. E a minha participação foi que também levou a turma a fazer os convites. Paulinho, venha participar mais, vamos juntos, vamos nessa viagem aqui para a Sim. gente participar de um debate que diz respeito a tal assunto e tal. Então começou todo um processo, né? E eu fui me De forma aprofundando. natural, né? Muito, muito natural. Vamos dar uma pausa aqui. Vamos apertar Vamos, vamos. o controle aqui, o pause, não tem? Quando a gente aperta e dá uma pausa, para poder voltar aqui e saudar também os nossos amigos que estão nos acompanhando. Mais Sim. pessoas falaram aqui com a gente, né? Ah, o Júnior Queiroz tá falando aqui com a gente também. Júnior Queiroz Monteiro, homem coerente, de verdade e de coragem. Parabéns, Paulinho, continue sempre assim. Júnior Paim, né? Meu grande líder, parabéns, Paulinho do Banco. Júnior Paim, que faz parte da assessoria do vereador Paulinho do Banco, também está aqui na assessoria, na mídia. Júnior Paim é jogador na mídia. É. Um abraço também. É, Antônio Queiroz, como nós já falamos. O Wallace Souza, eu acho que esse Wallace aqui é o Wallace Alisson, né? Que tá falando aqui. Um grande abraço para É, você, nosso amigo legal. Wallace Alisson também. Parabéns pelo seu papel à frente da Câmara de Vereadores. Diga aí, JP, boa noite, referencial. Obrigado, amigo. Robenilson Torres, esse daqui também é uma grande figura, uma pessoa que eu tenho grande estima, meu amigo. Fala, presidente, na audiência, parabéns pelo podcast. Valeu, meu amigo. Robenilson Torres, trabalhava aí na ouvidoria do município, né? O nosso ouvidor, não sei se ele ainda continua na ouvidoria do Sim. município, mas Robenilson era o ouvidor do município, né? Na ouvidoria ali municipal. Eduardo Ramos, o mandato do vereador Paulinho do Banco se equipara a grandes nomes de edis que já passaram pelo Legislativo de Itabuna. A exemplo de Emanuel Acilino e Luiz Sena, que foi citado agora há pouco, né? Pelo Obrigado. próprio, tá vendo? Aqui parou Muito aí obrigado. o seu mandato o mandato de Luiz Sena e de Acilino, Maravilha. que já foi Então, inclusive presidente da Casa Legislativa, né? sim, sim, O Emanuel Acilino, Acilino sim, pelo Manuel PT. Acilino, com Muito bem certeza. falado, muito Sim, bem grande figura elogiado, né? política, grande contribuição para a cidade de Itabuna, com certeza. E Luiz Maravilha. Sena, essa referência que eu já falei, né? Senna sumiu do Senna. Senna tá por onde? Não, tá Do cenário que firme. eu digo assim, É, ele era mais participante, mais ativo na política itabunense. Hoje eu vejo que ele não aparece, uma figura que não aparece tanto, do ponto de né? vista da presença Sim, mas sim. assim, continua Por onde, no por onde nosso está a partido, Senna? no nosso Ah, partido, ele fica em Ilhéus e fica aqui, fica lá, né? ah, Ele tem lá na casa de praia. na casa de É, praia. volta e meia. Tá, e tá Aham. certo, e tá Tá descansando um pouquinho também, mas né? assim, mas toda semana ele tá Aham. aqui participando conosco dos debates. É uma figura que a gente precisa e necessita ouvir sempre. E ele está sempre disponível, é de uma presença fundamental, Luiz Sena, com Sim. sua vivência, seu conhecimento, a profundidade, o carinho, a ternura também, que esse grande camarada tem. É uma referência efetiva. Eu quero aqui mandar um abraço carinhoso e forte para Luiz Sena. E aqui, já me Hum, permita, tô vendo a claro. manifestação. Olha,
Todos aqui que se manifestaram, muito obrigado pelas palavras, mas tem um colega aqui do Banco do Brasil, quero fazer uma referência também, Carlinhos Sim, Cardoso, sim. filho Candidato a do... vereador. Foi candidato a vereador, esteve conosco na última campanha. Lembro Uma bem. honra da família Cardoso, do professor Everaldo Sim, Cardoso, de perfeito. figura emblemática na cidade de Itabuna. E Carlinhos, uma referência também. Carlinhos, muito obrigado, meu amigo, pela sua amizade, o respeito, o carinho, viu? Meu forte abraço. Maravilha. Carlinhos Cardoso, me lembro muito bem, foi candidato a vereador, né? É, A família com história, principalmente na educação itabunense, né? O professor Everaldo Cardoso. sim, Agradeço aí por estar também na nossa audiência. Essa audiência qualificada, viu? A isso audiência que você aí. está trazendo aí, qualificada. Ainda falando aqui dos nossos amigos que estão por aqui, o Jair Papo Reto, né? Tá parabenizando também pela sua história, viu? Obrigado, História de obrigado. vida. E muita gente participando, gente. Nós vamos lendo aos poucos, senão não vamos passar a noite aqui lendo, né? Mas muito obrigado mesmo pela participação de cada um de vocês. Vamos chegar aqui um pouquinho, como você já começou falando, sobre a sua chegada no banco, né? Isso. Foi feita você fez o concurso, logicamente, entrou no banco, já tinha a vivência da época da UESC, É. mas como foi que você se inseriu aí no sindicato dos bancários? Vamos Isso. chegar nessa parte, mas antes nós temos que falar dos nossos colegas patrocinadores, nossos Parceiros, parceiros, né? Na verdade, a importante. palavra não é nem patrocinador, é parceiro. É uma Parceiros. parceria. E parceria nós construímos com muito trabalho. Vamos lá? Vamos falar dos nossos parceiros, Mike? Vamos falar aí. Quem é que vem? Opa. Diga JP, tá certo. Pronto. Se você quiser ficar bem informado, viu, vereador Paulinho? Sim. Vamos Cacau News. acessar o cacaunews.com. Lá, informação da nossa região, informação de outras áreas da nossa, tanto da área política como da área também do entretenimento na nossa cidade. Dá uma passadinha lá, cacaunews.com, a informação que você precisa. Boteco do Sam, hoje é terça-feira, terçou, né? Quem quer comer aí, se deliciar com o petisco, dá uma passadinha lá no Boteco do Sam, na rua Félix Mendonça, bairro Conceição. Um abraço aí para o meu amigo Rafa Sam e também para o Daniel Sam, além de Tati. Eu não posso esquecer de Tati, toda semana eu falo, Tati, um abraço para você, um beijo para você, querida. Também Lock Rente a Cá, alô Paulo Costa, locadora de veículos. Se você está pensando aí em locar um veículo para feriado agora, quinta-feira, né? Quero Isso. ir ali em Ilhéus. Não tenho veículo. Pronto, loca o veículo lá na Lock Rente a Cá, Avenida Amélia Amado, 689, Centro de Itabuna. Fala com o Paulo Costa. Vamos lá e, logicamente, não podemos deixar de falar do Hub Studio, que é o estúdio que nós estamos aqui. Se você também pensa em fazer o seu próprio podcast, fala, vereador, diga, Paulinho. Boa, boa. Pronto, quer se comunicar com o seu público? Então, você pode também estar entrando em contato com 73998 352801. Ou se quiser ser nosso parceiro também dos nossos podcasts, eu digo dos nossos porque aqui nós gravamos não só o Diga JP, mas também o Jai Papo Reto, né? Que é, olha aí, a logo do Jai Papo Reto, semanalmente aqui todas as sextas-feiras, tá bom? E é isso, temos mais aí, Mike? Tá dado o recado então. Olha, um abraço aqui também para o Carlos Ettinger, ele que é do Sindicato dos Bancários, Grande né? camarada. Maravilha. Vamos lá então falar sobre o seu ingresso no Sindicato dos Bancários? Isso, como eu disse, eu fui servidor da UESC, né, com muita alegria, muita honra, também uma escola fundamental. Mas na época, Jair, deixa eu te falar, foi quando eu conheci minha esposa. A Sim, minha olha que coisa esposa, importante. Isso aí conheci se na lembra, né? UESC, estudante de economia inicialmente, mas depois ela migrou Sim. para o curso de veterinária, Ana Paula, mandar um beijo aqui para ela. E na época a gente já pensava, já falava, né, em ficar juntos e tudo mais, aquela preocupação da gente também ter uma estrutura melhor. Na época, É, apesar de estar muito bem inserido assim, um trabalho também muito importante e fundamental na UESC, o banco na época oferecia uma condição melhor. Então foi quando a gente uhum, buscou, a gente fez o concurso, né, do Banco do Brasil,
tá? Já com essa visão já de buscar algo que efetivamente não desse uma estrutura melhor, porque a ideia era a gente casar, construir família, esse Massa. sonho que todos Começaram a nós. sonhar lá na UESC. Exatamente, era naquele processo todo que nós vivenciamos, dessa construção e desse sonho, né, que era um sonho nosso, né, e foi quando eu decidi, vamos fazer o concurso, bora também, Sim, Ana Paula, né, buscando também, ela é bancária, viu, entrou no Banco do Brasil 4 anos depois, né, que eu entrei, sim. né, então, aí fui aprovado o concurso do Banco do Brasil, tomei posse em maio de 1900 de 2000. Em maio de 2000 tomei posse do Banco do Brasil. Vim para o Banco do Brasil e foi quando eu tive a oportunidade. Tomei posse em Piauí. Fiquei Sim. quase 2 anos em Piauí, mas, Indo e mas vindo de indo, tava. né? Ficava lá durante a semana, Sim. vinha para cá fim de semana, né? E participando principalmente dessa militância que não cessou, né? Desse acompanhamento, dessa militância política que não cessou, mas sem filiação. Essa época eu já estava sem filiação partidária, né? E foi quando eu me deparei, como eu disse, mais aprofundadamente com as atividades do sindicato, né? E assim, com discussões importantes, inclusive, em um determinado momento, para você ter uma ideia do grau Hum, de clareza política e também de correção dentro dessa relação, eu discordei de um posicionamento em determinada época, de um artigo que foi publicado no Jornal do Sindicato, e eu escrevi um artigo contestando aquele posicionamento e dando a minha opinião, né? O que me deixou surpreso, e foi uma ótima surpresa, foi que o sindicato publicou. sim, eu ia até perguntar isso. Porque você escreveu criticando e publicou Não, onde? publicou No próprio no próprio boletim, no boletim próprio da. boletim. E depois da minha publicação Ah, veio uma tréplica ainda de quem que tinha legal. escrito o primeiro artigo, Ah, também se reposicionando hum, e também contestando as minhas ideias. E dali se estabeleceu um debate, eu fui convidado para uma reunião, um bate-papo, um debate, né? Enfim. E eu sim. achei aquilo ali extremamente respeitoso. Respeitoso, de forma clara, nós colocamos as ideias e construímos a partir dali, inclusive, uma relação ainda mais aprofundada, sólida sabe? E fraterna também, Sim. entendeu? Olha, interessante, né? Então, isso tudo aconteceu e que aí esse nível de participação ele só foi se aprofundando, né? Obviamente também com a disponibilidade, a, a abnegação que é necessária de um militante que quer disponibilizar seu tempo também para as lutas coletivas. Essa concepção fundamental de construção que Uhum. nós precisamos ter, né? Que a via coletiva, a construção coletiva. Isso é muito importante. E o sindicato foi base fundamental. E tendo Luiz Sena à frente, Jorge Barbosa e tantos valorosos camaradas, foi que a gente também passou a se aprofundar. E foi um determinado momento como esse que Luiz Sena, em diversas conversas, também falando da questão política e da importância que tinha de a gente participar politicamente, ativamente, dessas discussões que envolve principalmente esses centros de tomada de decisão, esses centros de poder de tomada de decisão, que são fundamentais para a construção da luta dos trabalhadores. Ali a gente já tinha bastante entranhado a importância que tem a luta dos trabalhadores, a construção coletiva desse processo, né? E foi a partir daí que a gente também buscou essa atuação política, né, junto a Luiz Sena, a Venceslau, a Davidson Magalhães e toda essa turma que nos impulsionou ainda mais para essa construção, para esse aprofundamento e para essa participação, né? Então, dali eu comecei a galgar, fui convidado a compor a diretoria, né? Primeiro como Sim. suplente, depois assumindo outras posições, assumindo cada vez mais papéis, concomitante, claro, ao desenvolvimento que a gente tinha no próprio banco, na própria academia. Dentro desse processo, já eu tive uma experiência também extremamente importante que foi ser professor, né? Passei 7 anos dando aula, toda a construção na faculdade, tanto do ponto de vista da formação técnica quanto da participação nos diversos movimentos e construções na UESC, que me levou também a ter o convite de ir dar aulas, né, na faculdade, Sim. vários colegas Deixa eu professores. fazer até um parêntese aqui. Ah, É, quando eu estava na UESC,
você vai se lembrar disso. Um professor meu, e aí eu, salvo engano, foi o professor Márcio Leal. Márcio Leal, sim. Ele te levou lá Sim. para falar alguma... Era uma disciplina de jogos empresariais. Jogos empresariais. A gente fez uma simulação, simulação. De construção de convenção coletiva. Exatamente. Todo mundo tinha que apresentar ali para lhe convencer. Exatamente. Um exercício importante. Vocês, enquanto empresários, e a gente fazendo a defesa dos trabalhadores numa simulação de convenção coletiva. Me lembro muito bem. De acordo coletivo. Você citou isso aí, me lembrei agora dessa disciplina e desse período. Exercício lá maravilhoso. UESC, né? Márcio Leal é um grande amigo, professor, Sim. colega, amigo. Também passamos juntos esse período dando aulas numa faculdade aqui em Itabuna. Tive a oportunidade, inclusive, de estar em outras faculdades. Fui aprovado, inclusive, em um processo seletivo na UESC, Sim. mas não consegui assumir a cadeira na UESC, porque era temporário também, era aquele um sistema REDA. Sei. Acabei não assumindo a cadeira de professor na UESC porque era conflitante com o horário do banco. Né? E eu optei por não sair do banco, obviamente, né? Que Perfeito. me dá toda a estrutura, Sim. né? para a vida. Então, mas tive essa experiência maravilhosa de ser professor, de ser reconhecido até hoje como professor. Tenho diversos amigos, amigas hoje, amigas. Professor Paulinho, professor Paulo, né? Então foi uma experiência assim também riquíssima, que a gente exerceu também com muita fidelidade, com muito afinco. Trabalhamos muito naquela época, foram 7 anos dando aula. Então, nesse período que a gente também se aprofundou no movimento sindical e fomos construindo nossa participação, também exercia essa atividade de professor universitário, né? Uma experiência riquíssima. E essa participação no sindicato foi me dando a oportunidade também de constituir outras participações. Isso é importante dizer, né? No movimento social, essa necessidade e essa oportunidade, né, de participação que é bastante importante. E fui galgando, né, e tenho uma honra hoje de ser presidente do Sindicato dos Bancários de Itabuna e região, né, compondo um grupo extremamente qualificado, comprometido com a luta dos trabalhadores, das trabalhadoras, buscando ambiência de trabalho cada vez melhor para todos e todas, e fazendo parte desse grupo maravilhoso e que nos dá também a base fundamental. E aqui quero também me reportar ao meu partido, o PCdoB, de quem recebi o convite qualificado depois de uns 6 anos sem filiação partidária, de me filiar ao PCdoB, que circunstancialmente não me filiei anteriormente, mas a história aconteceu no sentido de também corrigir esse rumo e nos inserir em um partido que é base fundamental da nossa atuação política, um partido que tem um comprometimento, bandeiras, é o partido centenário, aliás, o único partido centenário com história extremamente sólida e de construção e que tem uma percepção clara do que precisamos para desenvolver o nosso país, para manter o nosso estado no rumo do desenvolvimento e também dar nossa contribuição aqui na nossa cidade, né? Então foi o partido que nos deu essa régua e compasso e que hoje me dá a possibilidade de ser vereador com muita honra na cidade de Itabuna. Obviamente com o aval e o voto de todas essas pessoas que se manifestam aqui, com todo esse carinho, e se manifestam diariamente, apoiando o nosso mandato, acompanhando, sugerindo, criticando e construindo juntos essa nossa história que efetivamente é nossa, é construção coletiva, isso que é o mais legal. Falando do PCdoB, inclusive uma curiosidade, né? O PCdoB aqui em Itabuna, eu acho que, acredito eu, por mais de uns 5 mandatos consecutivos, sempre tem uma cadeira ali. Sempre né? teve. Geralmente 2 ou uma cadeira. Sim, nós vemos do período de Luiz Sena com o Venceslau, 2 vezes. Não, até antes mesmo, com né? Davidson, sim. O próprio Davidson Magalhães, né? Davidson, que foi. A gente teve depois Sena ainda teve Léo. Teve Léo, depois teve Sena. Depois teve Venceslau junto com Senna e depois juntos. E tal. Depois a gente teve Jairo Albêniz Araújo. E Jairo. Exatamente. Sempre com 2 cadeiras, inclusive. Na última eleição anterior a essa, a gente teve a redução da bancada com a eleição e que a gente também, né, tem muito orgulho de dizer que é o partido que tem a única mulher representante na Câmara de Vereadores. Isso é muito importante que se diga. A gente precisa, e é uma bandeira nossa, continuar construindo
as bases fundamentais para a ampliação da participação feminina na política. Sim. A mulher deve estar onde ela quiser e a participação política das mulheres é Perfeito. fundamental nesse processo. Eu tenho orgulho de ser parte, de ser do partido que tem a única mulher, infelizmente a única, Infelizmente, mas não. nós não temos qualquer mulher, nós temos uma vereadora combativa, propositiva e de grande participação na Câmara de Vereadores, que é minha amiga, camarada, do movimento sindical também, é servidora pública, presidente do Sindicato dos Servidores aqui de Itabuna, né? E que caminhamos juntos na construção, junto à nossa Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, e ser parte dessa construção, né? A eleição de um vereador, a eleição proporcional, ela tem a característica importante de todos ajudarem a todos. Sim, Né? verdade. Ou seja, a base de votos de cada candidato Depende é que elege Sim. os que, né, efetivamente alcançam a cadeira. Então eu tenho um orgulho de fazer parte dessa construção. E hoje, ser colega, como eu disse, o PCdoB passou a ter um vereador, a vereadora no caso, na penúltima eleição, e na última eleição, com muita coragem e com muito arrojo, muita assertividade, um trabalho incansável do nosso partido, do PCdoB, voltamos ao patamar de ter 2 representações e ter uma honra de compor a Câmara de Vereadores, junto com todos os colegas vereadores, junto com a nossa camarada, né, e construir as possibilidades efetivas de construir essa cidade melhor que todos almejamos. Maravilha. E uma das coisas que eu acompanho sempre a Câmara, né? E uma das coisas que eu noto é de que todos os vereadores do PCdoB sabem falar bem. E é engraçado isso, é uma coisa interessante. Porque tem um bom discurso, Mas né? com a escola dessa, né? Exato. Tanto a Vilma, quando pega a palavra lá, né, em algum assunto, fala muito bem. Na época do Jair Araújo também tinha uns discursos interessantes, os debates também que era interessante de assistir. Vamos mais uma vez passear aqui no nosso... Porque nós vamos chegar no mandato, né? Vamos chegar na política partidária, que nós já estamos falando, nas eleições, vamos chegar no seu mandato também, das suas ações enquanto vereador de Itabuna. Né? Já falamos aqui do Carlinhos Cardoso, mandando um abraço para o xerife de Ferradas, Tiago Mendonça. Tiago Mendonça. Xerife de Ferradas. Inclusive, Tiago Mendonça é neto do seu... Ezequiel. De seu Zaqueu de Mendonça, né? Ezequiel é o tio. Grande figura, viu, seu Zaqueu de Mendonça? Seu Zaqueu, figura grande figura. Conhecida ali de Ferradas, também mandar um abraço aqui para Zaqueu de Mendonça, né, e toda a família Mendonça ali em Ferradas, nossos irmãos de fé. E o bruxo do jornalismo, Júnior Paim, olha aí, Carlinhos Cardoso saudando a vocês. O Gabriel Oliveira, né, tá falando aqui sobre os encaminhamentos da sessão pública, que tratou sobre o transporte dos estudantes. Pronto, vamos falar sobre isso daqui a pouco, né? Isso, as ações do mandato. Vale lembrar também, gente, que nos nossos comentários aqui é interessante, né, tratar a todos com respeito necessário, né? Isso é importante. Claro. É um ambiente que todos vão... Base fundamental. É uma base fundamental, né? Minha amiga Suzy, um grande abraço para você também, amiga Suzy do Pod Inspiração, né? Que acontece aqui também no nosso estúdio, Suzy Souza. Parabenizando aqui o Paulinho. Alessandro Santos, do Portal Play Bahia. Grande abraço, meu amigo Alessandro Santos. Estou aqui ligado com a namorada. Ó, tá amando, viu? Tá amando, Mike. Legal. Alessandro Santos com Osiana, né? Ligadinho aqui no Diga JP. E mandando um abraço também para Paulinho. Ele fala aqui, gente fina. Legal, obrigado. Obrigado, Alessandro. Forte abraço. Portal Play, joga duro aí essa galera também. Viu? É verdade. Vamos então falar agora um pouco sobre as eleições, né? Você foi candidato 2 vezes aqui em Itabuna. Isso. A primeira em 2020 não chegou a ser eleito, mas teve uma votação expressiva, me lembro muito bem. Chegamos muito Conta próximo. Um pouquinho dessa experiência pra gente. Nossa, como é que foi? Experiência intensa. Como eu disse, né, a clareza política e a análise correta que o partido faz dentro desse processo de construção. Jorge Barbosa, ex-presidente do sindicato, hoje vice-presidente do sindicato dos bancários, foi candidato por 2 vezes, não alcançou a eleição, chegou votação também expressiva, e foi a partir desse processo que nós fomos indicados dentro também dessa construção coletiva, como eu digo,
não é um grupo político que tem projetos pessoais de poder, é um grupo político que trabalha coletivamente na construção e nas indicações para as tarefas que devem ser assumidas, né? Que devem ser assumidas. Eu tive a honra de ser indicado, de dizer, olha, Paulinho, agora acho que você deve ser o candidato, e dentro de uma construção extremamente dialogada e com nossa família, com todo o grupo, tanto o grupo político como o grupo mais ampliado também, partimos para a eleição. Eleição extremamente difícil no sentido do desafio que se apresentava. Vocês lembram a época de pandemia, né? Nós tivemos assim uma série de dificuldades no sentido né? Como era natural. Totalmente ativa, né? né? Inclusive, outra participação importante que eu quero enfatizar, já pegando esse gancho, enquanto sindicalista, e já em determinado momento, mais aprofundado no movimento sindical, fui cedido, né? Fui cedido, depois da aposentadoria de Luiz Sena, fui liberado do trabalho no Banco do Brasil para assumir a vice-presidência do Sindicato dos Bancários de Itabuna e região. E logo depois, né, no processo natural de sucessão, né, também muito bem conduzido pelo presidente Jorge Barbosa à época, fui assumir a presidência. Então, essa minha liberação do Banco do Brasil também me deu a possibilidade de assumir uma outra tarefa extremamente importante no nosso município, que foi ser conselheiro de saúde do município. Perfeito. Você passou pelo conselho. Muito, muito importante, uma atuação extremamente efetiva. Construímos coletivamente também todo um processo de reforço de constituição e de legitimidade junto com todos os conselheiros e conselheiras de saúde, uma experiência riquíssima, onde pudemos também aprofundar sobre um tema que é extremamente importante, que é o SUS, que é o nosso Sistema Único de Saúde, que é a gestão do SUS. Então, tive a oportunidade, nesses últimos 2 mandatos de conselheiro, participar ativamente desse processo de construção. Foram quase 8 anos de mandato no Conselho Municipal de Saúde, que saí agora em dezembro, por conta da legislação, assumi a cadeira de vereador em janeiro, então me afastei, mas continuamos acompanhando o trabalho do Conselho, né, como ex-conselheiro, mas também, obviamente, agora com toda a força e prerrogativa do mandato de vereador, para continuar debatendo a saúde do nosso município, a gestão da saúde e o enfrentamento aos desafios que nós sabemos que existem, né, e esse diálogo importante com o Executivo, com a Secretaria Municipal e com todos os entes que fazem parte desse conjunto, em especial na defesa do nosso Sistema Único de Saúde, que é o maior patrimônio da nossa sociedade. Então, a participação no movimento sindical e essa liberação para assumir posições importantes no sindicato também me deu a oportunidade de ser conselheiro municipal de saúde a partir de convite e de eleição para aquele colegiado muito importante para a nossa sociedade. Vou mandar um abraço aqui para todos os conselheiros e conselheiras e a minha amiga, presidente do conselho, Liamara Bricídio, diretora de saúde também do Sindicato dos Bancários de Itabuna e região. E ali nós tivemos a oportunidade de participar da eleição, chegamos muito próximo, o partido chegou muito próximo de eleger 2 vereadores, cadeira, né? uma segunda cadeira, mas infelizmente não deu. Tivemos a representação extremamente importante, efetiva, da única mulher vereadora na cidade. Tive a alegria de contribuir para essa eleição, porque, como eu disse, uma eleição proporcional é a junção dos votos que constitui o quociente eleitoral e faz com que a gente alcance as cadeiras no Legislativo. Isso é muito importante. Então, tive orgulho e a honra também de participar desse processo junto ao nosso partido e todo o nosso grupo político. E nessa segunda tentativa, tivemos aí a alegria, a felicidade e a honra dos votos necessários de todos e todas que nos votaram, nos confiaram o seu voto. Estamos aí exercendo com muita honra e com muito denodo, com muito afinco, né, o papel de vereador na nossa cidade pelo PCdoB. Maravilha, né? Como você já colocou aí, dessa vez com êxito em 2024. Conta um pouquinho pra gente aí da sensação. Essa é uma pergunta que geralmente eu faço para todos os vereadores que vêm aqui, que eu acho que deve ser algo único, né? Que é aquele momento onde, depois de um período de campanha, você é declarado eleito. Deve ser uma sensação muito boa. Conta um pouquinho pra gente da campanha e desse momento em que Paulinho do Banco foi eleito vereador de Itabuna. O que é que passa na mente da pessoa quando... Na verdade, a gente falar da campanha, falar daquele momento de intensificação dessa busca, né? A busca ali mais objetiva do voto. Mas é importante
que a gente diga que a nossa caminhada de tantos anos de militância, militância nos movimentos sociais, movimento sindical, nos dá aí um caminho importante na construção Sim. desse apoio, desse grupo e dessa legitimidade para nos apresentarmos como candidato, né? Aí a gente chega já num período de pré-campanha, já com intensificação maior, principalmente na constituição do grupo efetivo que vai caminhar junto, né? E que vai nos fazer ter essa capilaridade, essa presença na cidade. E isso é muito importante que se diga. Então, o momento de campanha, para mim, é o momento da consolidação dessa história, né? De levar mais claramente, de maneira mais intensa, toda essa história construída, né? Que é uma história que começou lá no movimento estudantil, como eu falei, né? Mas que, obviamente, se apresenta de maneira mais clara, a partir principalmente de decisões de colocar o nosso nome à disposição a partir desse projeto coletivo e dessa construção coletiva. Isso aqui é muito importante. É uma construção dos trabalhadores e das trabalhadoras na nossa luta no campo da defesa dos trabalhadores, que é a nossa base fundamental, mas também toda a nossa participação, como, por exemplo, no Conselho de Saúde, no movimento do esporte, que é outro movimento que é muito importante nessa construção. Sou ciclista, tenho a alegria de ter participado, de ter construído o Pedal Bom, que realizou grandes eventos e Tem grande crescido construção. bastante, né, Paulo? Isso, e agora com a União dos Ciclistas do Cacau, uma organização que reúne os grupos de ciclismo, essa profusão de grupos maravilhosa, esse colorido lindo que nós temos. Então, é uma outra área fundamental, porque esporte, ele é esporte em si, já é importante por isso, porque quando a gente fala de esporte, a gente fala de saúde, a gente fala de uma convivência saudável, e a gente fala também de sustentabilidade, a gente fala de economia, a gente fala de meio ambiente, a gente fala de uma série de outras, e de esporte, de lazer e de vivência. Então o esporte é tudo isso, e tantos outros movimentos que a gente participou. Então a campanha é a consolidação de toda essa história e da comunicação mais direta, aí sim já para o convencimento do voto. É um exercício maravilhoso já, porque é o seguinte, o que eu mais gosto é exatamente esse contato com as pessoas, a conversa, o diálogo, a escuta, e é cada figura humana, muitos divertidos, outros mais compenetrados, outros mais sérios. Eu cheguei numa comunidade aqui em Itabuna mesmo, o senhor me olhou com a cara assim tão séria. E ele me olhou assim, eu falei, rapaz, eu acho que ele vai brigar aqui comigo e tal, mas ele chegou e falou assim, olhou pra mim de maneira muito compenetrada e falou assim, me convença que eu tenho que votar em você. Rapaz, ele falou. Me desafiou. Ele olhando pra mim e eu olhando pra ele. Eu não desviei o olho, porque olhar as pessoas é fundamental, dar atenção às pessoas é fundamental. Cara, cada pessoa é diferente, o indivíduo, né? Mas a partir do momento que eu comecei a conversar com ele, eu vi que ele falou assim, ele começou a dialogar de maneira tão leve. E ele falou depois, olha, eu cheguei para lhe testar. Aí interessante que desenvolveu um diálogo tão interessante, tão importante. Já eu tive JP. Experiências maravilhosas, e em especial nas comunidades. Obviamente, os debates qualificados que nós tivemos em diversos fóruns que participamos, em diversas oportunidades de diálogo que nós tivemos nas mais variadas instituições e grupos e coletivos. Em especial, eu quero aqui citar o contato nas comunidades. Quanta riqueza e quanta propriedade, né? E quão importante isso é em um momento de afirmação das nossas bandeiras de luta, que é a construção de uma sociedade que seja igualitária, do ponto de vista, principalmente, da aplicação e do exercício das políticas públicas, entendeu? Então eu ouvi de jovens, de adultos, de senhoras, de senhores, né, de mães, de donas de casa, de comerciantes, de agricultores familiares, de comunidades, questões importantíssimas e que são base fundamental para a sequência do trabalho e a construção do nosso mandato. Então a campanha, a experiência da campanha é isso. Tivemos aí, obviamente, um desafio tremendo, porque a eleição de vereador não é uma eleição simples, foram mais de 300 candidatos, né? É uma eleição que pulveriza muito os votos, pulveriza muito, porque assim, cada esquina, em cada rua, em cada comunidade,
tem um candidato e aquilo oferece um desafio ainda maior do ponto de vista de você se Chega a ser inserir. uma eleição até mais difícil do que É a pra mais difícil que deputado. tem. É a mais difícil. É a mais Porque difícil. a de deputado ela acaba concentrando a quantidade de candidatos Isso. proporcionalmente, né, pela quantidade de cidades, é Sim. bem menor, Claro, claro. Então é um né? desafio assim enorme. Verdade. E aí, JP, é aí que entra uma questão fundamental da nossa construção política, que é esse trabalho coletivo, né? Ninguém faz nada sozinho. E a gente tem isso como base fundamental da Sim, nossa atuação. Eu perfeito. privilegio os espaços coletivos, privilegio as decisões colegiadas e a equipe que nós constituímos, uma equipe fundamental. Quero aqui mandar um abraço para Tiago Mendonça, que é o nosso chefe de gabinete, esteve tão Thiago presente Mendonça. e nessa construção. Obviamente, o partido, toda a instância Sim. partidária, a gente tem um partido que tem uma concepção, uma estrutura partidária fundamental dentro desse processo de debate, de construção. E a partir dali, os grupos se estabeleceram em torno dessa proposta de candidatura e a construção extremamente baseada nesse princípio fundamental da coletividade. Então, a nossa campanha foi dessa forma e é dessa forma que a gente também conduz o mandato, né? Então, e a sensação que você me perguntou? Isso. É um misto de sensações, meu amigo. Certo. Ora, com extrema confiança e otimismo, ora, com algumas desconfianças, dados os desafios, dadas as, né? Mas tudo É, isso faz parte inclusive para a gente consolidar essa nossa convicção da importância que tem a participação política e das possibilidades que a gente tem de construir uma cidade melhor. Tudo isso faz parte da construção da nossa convicção, da nossa força, entendeu? Agora eu tive a alegria de ter um grupo maravilhoso, um grupo leve, feliz. Nossa campanha foi alegre, foi feliz, foi festiva, né? Foi propositiva. A gente debateu ideias, a gente levou a conversa, o diálogo, a escuta, a atenção, o carinho, né? A ternura, né? Porque tudo isso faz parte da ação militante, né? De quem tem essa compreensão política. Eu tenho alegria, felicidade de ter esse grupo. Tiago Mendonça, Júnior Paim, Emerson Nogueira. Eu quero falar aqui do meu gabinete, que agora é do sim. meu gabinete, né? Mas Olha lá. Glauber, É, João, mas também figuras importantes, Joyce, Renato, a Ilana também é do gabinete, representa a mulher, a juventude no nosso que gabinete, bom. né? E todo o grupo, Barão, Carlinhos Cardoso, É, é, Genaro, Renato, é nossa, muita é gente. muita gente. Gabriel, Márcia aqui da Nova Itabuna, com todo o Sim. grupo de Márcia, Flávia, Gilson Costa, grande camarada valoroso, Kiko, Micael, que está aqui se manifestando também, fez parte da nossa campanha. Olha, É, rapaz. olha, um grupo que se Bem constituiu misto, né? Esse grupo aí. muito. Zezinho do São Caetano, Olha grande aí. flamenguista, Que legal. cabeça, aquela turma maravilhosa do São Caetano. Nossa, olha, pessoal, me perdoe, eu acabei citando alguns nomes, mas a gente Uhum. acaba, né, não citando todos, porque são Todos. muitos que se juntaram a É esse verdade. projeto. Só mostra que um mandato é feito por. É construído por várias mãos, né? Várias mãos, projeto coletivo, várias pessoas se É. manifestaram aqui, tiveram conosco fortemente abraçados, Jaimeire, Carlinhos, enfim, professora Lilian, Lilian, é professora. diretora do departamento, né, Lilian? Isso, professora Lília, que hoje é Lembro de diretora do Lilian. departamento, numa atuação importante, o convite do secretário Rosivaldo Pinheiro, com Sim. eu mando um abraço também, um grande secretário Lilian foi minha contemporânea no conselho. Eu também fui conselheiro da da educação, né? educação, No maravilha. período secundarista. E Lilian, Lília é ela uma ocupava uma figura cadeira lá. extremamente competente, está no lugar de direito pela sua competência e pelo seu comprometimento com a educação de Itabuna. Então, assim, é um misto de sensações. A gente Sim. teve ali a certeza de que a gente estava no caminho certo e isso se consolidou no escrutínio, na contagem dos votos. Quando consolidou a vitória, nós agradecemos, primeiramente, obviamente, a toda essa força que vem da vitalidade de ter a crença, né, nesse mundo melhor e nessa junção fundamental da família, dos amigos, do partido, de quem se juntou ao projeto, dos vários grupos, e a felicidade e a alegria de ter sido honrado com esse mandato. Né? Fizemos festa, comemoramos,
mas 2 dias depois já estávamos trabalhando. Quem achou que tiraríamos Entra de férias depois de né? uma luta tão grande, pelo contrário. 2 dias depois da eleição, a eleição terminou no domingo. Isso. Na segunda-feira eu retornei para o banco, porque a gente tem que fazer Uhum. esse trâmite burocrático. Eu retorno para o Sim. banco, porque a gente tem a licença eleitoral do nosso trabalho, né? Durante os 3 meses regulamentares, que é Uhum. regulamentado pela legislação. Na segunda-feira eu me apresentei ao Banco do Brasil logo de manhã, trabalhei durante o dia e fui novamente liberado para o trabalho sindical. Na terça-feira reassumi a presidência do Sindicato dos Bancários e já na terça-feira realizamos a primeira reunião, tendo em vista o mandato que era previsto para assumir no dia 1º de janeiro. Então, Que a legal. gente já começou a trabalhar 2 dias após a eleição para a construção e a consolidação desse caminho que agora a gente vem exercendo. Maravilha. Vamos falar então de mandato. Hoje é dia 29 de abril. Vossa Excelência tomou posse no dia 1º de janeiro. Então nós temos o quê? 4 meses e alguns dias de mandato. Como tem sido Quase o 4 mandato? meses. Isso. Como? Já passaram 100 Passamos dias, exatamente. os Mais de 100 dias de os mandato, né? emblemáticos 100 dias, né, de mandato. Exatamente. Tem até emissora aí, um abraço para Tom Ribeiro. Hoje ele passou os 100 dias de mandato de Ilhéus, está fazendo essa série, né, dos municípios dos 100 dias. Aham. Isso geralmente é o que se faz, porque não existe nenhuma legislação que fale, em 100 dias, mas isso se criou, né, no meio político. 100 Aham. dias de mandato, 100 dias de... Emblemático, né? Ficou acabou uma sendo marca, uma né? marca. O que é que ele fez durante 100 dias? Eles passaram 100 dias, né? É verdade. E aí, como tem sido esse mandato? Nós vamos falar de algumas atuações, por exemplo, recentemente foi feita uma audiência pública, né, em relação à questão do transporte público. Isso. Né? E também da mobilidade urbana. Isso. Fala um pouquinho pra gente aí dessa sua atuação lá na Câmara. Me permita mandar um abraço aqui para Hum. Etinja. Falei de tantas referências. Sim. E Etinja é uma referência. Ele está até relembrando aqui que ele participou de maneira muito ativa. Etinja é extremamente comprometido, e um camarada de longa data, mas que continua com a vitalidade importante, a participação importante. E ele está dizendo aqui, relembrando que fez toda a campanha e na reta final ele teve que ser internado. Passou por uma intercorrência de saúde e teve que ser internado na reta final da campanha. E eu fiquei imaginando de cá fazendo a campanha e ele, diante de todo o comprometimento que ele tem, a gente até comentava aqui com toda a equipe, né, pai? Gabriel? Poxa, Etinja tá lá e a gente não queria falar com ele diretamente, falava sempre com a esposa, para não envolver ele, não deixar ele mais... Mas, assim, Etinja, eu vou dar um abraço aqui fraterno, um grande camarada, e a preocupação, o cuidado, né, e todo o trabalho de Etinja, uma grande referência, tanto no movimento sindical quanto no movimento político partidário, e principalmente a sua consciência e essa ideia que a gente tem de uma sociedade para todos. Isso é muito importante. Um grande abraço. E dizer, JP, que o mandato ele se iniciou, assim como toda a trajetória de pré-campanha, de campanha e depois da construção daqueles 3 meses que antecede a posse, né? Ele começou de maneira muito intensa. Começamos em alta rotação, né? Eu tenho repetido muitas vezes que estou extremamente entusiasmado com o trabalho da Câmara. Olha, o nosso mandato começou a toda a rotação, mas eu quero aqui enfatizar que toda a Câmara de Vereadores começou em alta rotação. Em todo um processo que antecedeu a posse de conversações, Sim. de construção, porque primeiro a gente tem que constituir uma mesa diretora, né? Isso é importante para a concepção do trabalho da Câmara e a condução dos trabalhos, né, de todo o trabalho de estrutural e processual da Câmara de Vereadores. Então já entramos num debate extremamente importante, com condução do nosso presidente Manuel Porfírio, que veio a ser, né, o nosso presidente, Eleito, assumiu a né? presidência, eleito presidente da Câmara. Então, enfatizar isso. Então, começamos um trabalho que já vinha nessa construção prévia, tomamos posse no dia 1º e no dia 1º, que é feriado e tal, mas no dia 2 o nosso gabinete estava aberto. Todos os indicados para o gabinete já estavam no gabinete e ali passamos a estabelecer os primeiros passos, obviamente tomando posse do gabinete, estruturando o gabinete, né, e buscando também ali dentro
do conjunto dos servidores, também enfatizar um trabalho assim, extremamente importante, todos os servidores da Câmara, que nos acolheu, que nos deu as primeiras orientações do ponto de vista daquele cotidiano, do ponto de vista daquela, né? exatamente, daquela estrutura, né? E a partir dali, fizemos o que é o nosso papel, fomos trabalhar, né? E ali começamos uma série de reuniões institucionais, nos apresentando e levando já algumas ideias de como seria, de como se estabeleceria o nosso mandato, um processo de construção e de diálogo, interlocução importante com os diversos setores do executivo, principalmente, né, secretarias e tantos outros setores, também das instituições de ensino, o FSB, o ESC e outras organizações. Então, buscamos fazer essa interlocução, nos apresentar e já colocar alguns encaminhamentos importantes que seriam pautas, como você colocou aí, e a gente já adianta porque é um assunto importante, o chamamento de uma audiência pública para tratar do transporte público dos estudantes. A gente tem uma característica aqui fundamental que nos dá aí essa diferenciação de outras regiões do país, que é o fato de a gente ter um corredor universitário, um corredor de ensino importante, constituído com uma universidade estadual, com uma universidade federal, né, de extrema importância para o desenvolvimento tanto do ensino quanto do desenvolvimento do conjunto das ações da nossa região. Então, uma estadual, uma federal. Temos o SESI Senai, a escola do SESI Senai, e temos o Instituto Federal, na BR-415, nesse trecho que liga Itabuna a Ilhéus. Então, o estudante de Itabuna, ele tem que sair de Itabuna e ir para outro município estudar, porque você sabe que logo depois ali do Atacadão já é Ilhéus. Já é Ilhéus. Então, Perfeito. a UFSB está em Ilhéus, territorialmente falando. Claro, Sim, a gente tem campus, uma abrangência, né? é uma abrangência regional, mas do ponto de vista prático, Perfeito. objetivo, nós temos um transporte intermunicipal. Uhum. E isso foi uma questão levantada inicialmente. É claro que eu vivenciei isso no movimento estudantil e nós já conhecíamos a realidade, né? E tivemos uma participação efetiva da juventude na nossa campanha, por exemplo, e que a pauta da juventude é apresentada e que nós nos comprometemos a encampar no nosso mandato. Quero mandar aqui a Pedro Jorge, da JS, Gabriel, e a Ilana, essa turma toda da juventude socialista. Já era pauta do nosso mandato, mas fomos provocados por um estudante lá da Urbis 4, em uma conversação que nós tivemos na nossa campanha, e falou desse desafio. Ele é estudante da UFSB. Falava do desafio de pegar ônibus e de ir para a universidade. E como aquilo estava impactando e que podia levar ele a desistir do curso. Olha, imagina você, o prejuízo. Nós tivemos uma luta, eu quero aqui enfatizar a construção do UFSB com uma luta fundamental de Venceslau Júnior, nosso superintendente da comissionária, e como, enquanto vereador, encampou, junto com o nosso partido, de tantas forças, a implantação de uma universidade federal na nossa cidade, na nossa região. Imagina você que todos os desafios impostos, né, para a implantação e depois para a consolidação de uma universidade federal, todo o processo de constituição, de consolidação, de crescimento e desenvolvimento da UESC, a nossa querida UESC, e também da implantação de Instituto Federal de Educação, Instituto Técnico, né, de Educação Técnica. Imagina você que, diante de todos esses desafios, né, desafios hercúleos, né, fortes desafios, você tem a consolidação desses instrumentos de ensino e, por causa do transporte, você tem o esvaziamento dessas universidades. A gente tem capacidade ociosa, a gente tem vagas para acolher estudantes, e a educação é um elemento fundamental de transformação social, né? É a educação que faz o corte fundamental dentro desse processo geracional de inserção e desenvolvimento, de ascensão social. É a educação que promove essa ascensão social. Pra você ter uma ideia, as estatísticas mostram que para uma pessoa ascender de classe social no país leva 7 gerações. Mas com a educação, esse corte cai para 1, 2 gerações. Entendeu? Então é um elemento central, não preciso ficar chovendo no molhado aqui falando da importância que tem a educação. E por causa do transporte, que é monopolizado na nossa região, você ter um esvaziamento de instrumentos tão importantes de desenvolvimento, que é o acesso e a manutenção desses estudantes na universidade.
E, além disso, o Instituto Federal Baiano, que fica em Uruçuca também, que esteve presente. Então, chamamos essa audiência pública depois Sim. de toda de uma manifestação que eu fiz na Câmara e a busca, a UFSB se manifestou, a UESC se manifestou, o Instituto Federal se manifestou, o IF Baiano se manifestou, os estudantes se manifestaram, a Juventude Socialista, os representantes dos DCEs, da UESC, da UFSB, enfim, um conjunto, da UEB, estudantes secundaristas também, são futuros universitários. Então foi uma construção importante e aí chamamos essa audiência pública, fizemos um debate extremamente importante. E aqui teve até uma pergunta no chat de como está esse encaminhamento. Então, a partir da audiência pública, fizemos esse debate, ouvimos das representações de todas as instituições que eu citei aqui, quais são os gargalos e principalmente os desafios que a gente precisa buscar vencer, né? E foi o que fizemos. Então, a partir da audiência pública, já estamos em diligência, dependemos da agenda, estamos buscando junto à MURC e à GERBA um primeiro passo de fazer os encaminhamentos práticos. Além disso, está em análise um projeto de lei que autoriza também a Prefeitura Municipal, e isso a gente vai entrar em debate também com a Câmara, vamos chamar os vereadores para essa contribuição, tenho certeza do comprometimento da Câmara, como eu disse, meu máximo respeito a tudo que vem sendo construído por todos os vereadores e a vereadora nesse princípio de mandato, esses 100 dias de mandato. Então, eu tenho certeza que a gente vai constituir a melhor forma, né, de também buscar, a partir dos municípios da região, essa melhoria dos transportes para as universidades e para os institutos. E a partir também, obviamente, dos caminhos institucionais, junto à MURC, à GERBA, buscando também interlocução com a empresa que presta o serviço. Sim. E a partir daí também provocando, a partir desse movimento, provocando a Assembleia Legislativa, através das nossas representações, deputados estaduais, a busca da meia passagem intermunicipal. Importantíssimo. A meia passagem intermunicipal. Que a gente está falando não só da disponibilidade, que ainda é precária, da disponibilidade dos ônibus, das condições dos ônibus, da quantidade dos ônibus, mas também do impacto financeiro que tem o custo da passagem para esses estudantes. Então, é tudo isso que a gente está vendo. O encaminhamento agora, a gente já fez esse contato, já tem a aquiescência e a concordância das GERBAs em nos reunirmos, mas só estamos dependendo dessa agenda do presidente da AMURC, em conjunto com a GERBA, e a partir daí a gente vai provocar formalmente e também objetivamente, concretamente, a Assembleia Legislativa através dos nossos deputados, nossas deputadas, né, para que a gente tenha aí um debate fundamental e a meia passagem para os estudantes. É uma construção também que a gente faz com base no diálogo, no respeito, mas obviamente também chamando a atenção para a urgência dessa pauta, e eu tenho certeza que a gente vai fazer o melhor caminho. Maravilha, excelente pauta, né? Super necessária, vereador. Inclusive, alguns municípios que fazem parte da nossa região aqui, né, do Cacau, chamada região do Cacau, eu gosto de falar assim, região do Cacau. Exato. Outros falam Litoral Sul, não sei, mas eu gosto de chamar da região do Cacau. E já dispõe de transporte até mesmo de forma gratuita, alguns né? Alguns municípios colocam, a gente percebe. Exato. E de fato, existe esse monopólio aqui. Eu fui estudante, vivia isso na pele diariamente, né? No sentido de são ônibus lotados, né? Às vezes sem o conforto necessário, né? Com certeza. Aquele calor, você já vai estudar ali, já chega suado na universidade. Com certeza. Enfim, são diversas questões e é muito interessante essa sua colocação. Parabéns, viu? Obrigado, parabéns. Obrigado. Vamos de verdade. O Eduardo Ramos disse o seguinte: vereador, qual é? Nós estamos finalizando, viu, gente? O papo tá bom. As pessoas estão participando, mas nós já estamos caminhando para o final. E aí o Eduardo Ramos diz o seguinte: vereador, qual é o maior desafio de ser político? Lidar com os projetos ou com as expectativas do povo, da população? Porque, de fato, existe uma certa expectativa, sim, né? E algo que eu acho que é interessante, eu acho que você vai concordar comigo, as pessoas elas criam expectativas, mas em cima de uma atividade que, de fato, não é do vereador. Às vezes é uma expectativa para uma atividade, para uma prerrogativa que é do executivo. Exatamente. Né? Meu vereador, ele não fez a minha rua. Meu vereador... Enfim, mas como é
para qual é o maior desafio, né? A pergunta, na verdade, qual é o maior desafio? São dois fatores assim presentes, efetivamente. Essa grande expectativa que gira em torno de um mandato, né, ainda mais um mandato que se constitui da forma como a gente se constituiu, né, propositivo, fazendo debates que tem aí, na essência, esse processo de transformação que é importante, de a gente acompanhar todo o processo de desenvolvimento. Quero enfatizar aqui que Itabuna vive um momento assim importante, salutar, de desenvolvimento, né, de construção, das bases fundamentais para uma sociedade, uma cidade cada vez mais inclusiva e principalmente que gere oportunidades para a sua juventude, né, que seja sustentável e que seja uma cidade cada vez mais de paz, né? Eu acho que Itabuna está num caminho muito importante, quero enfatizar essa crença que nós temos e mandar aqui também toda a minha falar de todo o meu entusiasmo a respeito também do Executivo Municipal, do prefeito Augusto Castro, né, que conduz esse processo. Né? É importante que se diga e deixe claro que a gente fiscaliza, a gente contrapõe em alguns casos, mas que a gente também compreende que a gente tem um curso importante de desenvolvimento na nossa cidade. Obviamente, com desafios históricos e que vem sendo enfrentados claramente por todo o conjunto da gestão e obviamente que a Câmara como o poder autônomo e propositivo também contribui nesse sentido e deve contribuir, né? E deve contribuir, fazendo as críticas, fazendo os apontamentos, mas também fazendo as proposições e buscando o melhor. Então, assim, ó, a expectativa, ela é grande. Isso, no primeiro momento, até preocupa, porque existe uma cultura instalada de que o vereador, ele é o executor das políticas públicas. Na verdade, o vereador, ele não é o executor, né? Ele pode ser o propositor, ele é efetivamente o propositor, ele é quem aponta e quem fiscaliza são as funções principais, as principais funções do vereador. Mas é preciso, e assim, o nosso processo de diálogo, ele também vai nesse sentido, de esclarecer, né, exatamente como se dá esse processo de, por exemplo, um pedido de providência. Um pedido de providência é importante, mas quem executa é a secretaria correspondente, né, e isso muitas vezes ocorre dentro de um cronograma, eu procuro sempre explicar isso. Isso ocorre dentro de um cronograma, cidade de Itabuna, uma cidade que passou por um processo e que agora faz um enfrentamento de diversos problemas históricos, mas que vem acontecendo dentro de cronograma. Por exemplo, o que é mais comum? Sobre as vias, sobre o asfaltamento, o tapa-buraco e algumas coisas. Então, isso ocorre dentro de um cronograma e dentro de uma estrutura e a gente procura esclarecer. É claro que a gente faz o pedido de providência, faz o apontamento, muitas vezes age, inclusive de maneira mais objetiva, as visitas às comunidades, aos locais, né? E a gente leva isso para o executivo, que é quem faz o trabalho e deve fazer, né? Então a gente procura esclarecer, a gente lida assim, dessa forma. A expectativa existe, né? Aí a gente também procura atender as expectativas, exatamente falando desse outro fator que o nosso amigo colocou aqui, que é a questão dos projetos. Então a gente vai também buscando, dentro dessa perspectiva da proposição, né, da discussão, do debate, colocar os projetos, né, buscar, inclusive em outros organismos, quando a gente busca, por exemplo, uma emenda parlamentar, quando a gente busca outros organismos, outros parceiros institucionais, enfim, de modo que a gente exerça o papel também de construtor, não de executor, mas de construtor de todo esse processo. Então a gente procura esclarecer e aí ali a gente vê que realmente a gente consegue esse nível de compreensão melhor da população a respeito do nosso papel, do que é possível e naquele momento, mas também do que é possível com base em um cronograma de trabalho. A gente tem 100 dias, um pouco mais de 100 dias de trabalho, mas o nosso trabalho será de 4 anos. Verdade. Então a gente tem todo esse período de oportunidades de executar o trabalho. E é o que nós estamos fazendo com muito afinco, com muito respeito, para honrar cada voto, mas não honrar só os votos, que é muito importante que se diga. É também fazer a representação da cidade, olhar a cidade como um todo, né? Porque a gente é vereador de toda a cidade de Itabuna, olhar a cidade como um todo, obviamente, atuando no específico, atuando nas comunidades, atuando nas instituições, buscando esse diálogo, buscando essa compreensão,
para a gente construir a cidade que todos nós almejamos. Maravilha, maravilha. Então tá respondida aí a pergunta do Eduardo Ramos. Estamos caminhando para o final, como eu disse, mas não poderia esquecer de falar aqui também, lógico. Foi feita a pergunta, a gente tem compromisso com o nosso espectador, não é telespectador, mas é espectador. Ainda não estamos na TV. Mas, Paulinho, sobre em relação àquela questão dos professores, né? Sim. Não, foi uma pergunta aqui do Gabriel Paiva. Você acredita nessa reintegração dos professores? Foram... Olha só, ele perguntou também se a gente está, né, inserido nesse debate e tal. Claro que sim, claro que sim. Nós, obviamente, acompanhamos desde antes, né? Obviamente, né, dentro do espaço que nós tínhamos, nós acompanhamos todo esse processo. Isso vem se desenrolando desde a legislatura passada, falando aqui da Câmara de Vereadores, né? Isso vem se desenrolando, as decisões mais importantes foram tomadas na legislatura passada. Nós respeitamos a decisão do legislador à época, da Câmara de Vereadores à época, e obviamente depois que tomamos posse passamos a buscar mais informações, nos aprofundar. Recebemos, né, o conjunto de vereadores no gabinete do presidente Manuel Porfírio, recebemos uma comissão de professoras que representam um grupo específico. A gente precisa esclarecer que há grupos dentro desse conjunto de professores com base nas mudanças de legislação que nós tivemos ao longo desse período, né? Isso envolve, inclusive, a Constituição de 88, depois a mudança estatutária, a mudança de regime dos servidores aqui do município, de estatutário para o CLT, em 2019, né? Então, tivemos pontos de cortes e que o regramento da legislação impõe as condições, né? Impõe as condições. Então, muitos professores foram desligados com base nessas legislações, né, e nessas mudanças de legislação, né? E só que existe algumas prerrogativas, um determinado grupo de professores que dão esse direito de continuarem trabalhando mesmo sendo aposentados, entendeu? Foi isso que a gente que a gente vem apurando, obviamente, e se aprofundando com base também em uma análise jurídica, obviamente, que isso está no campo do debate jurídico, né? Está no campo do debate jurídico, e a gente precisa respeitar o rito, né? A gente precisa respeitar o rito jurídico, né? A prefeitura, ela ofereceu, indiferentemente de outras prefeituras que fizeram o mesmo processo, até por força de regramento, obviamente, legal, e também por iniciativa do Ministério Público, é importante que se diga, não é um ato administrativo puro, mas é também por força de termos de ajuste e conformidade com a questão legal, né? E vemos acompanhando, recebemos a comissão de professoras, dialogamos de maneira muito propositiva, muito rica, no sentido desse diálogo, e a Câmara de Vereadores está imbuída de fazer esse diálogo. Ele pergunta se eu acredito nessa reintegração. Olha, os elementos estabelecidos nesse diálogo e o que eu já tenho observado da interlocução com o Executivo e também nas bases jurídicas, eu posso afirmar que é possível sim. É óbvio que isso depende das decisões, muitas vezes com base nessa análise jurídica que já sai do nosso campo de atuação, mas que a gente procura também, a partir da assessoria, entender e compreender melhor. Então, assim, eu sou otimista, assim, que teremos uma saída justa, né, para cada caso, né, dos grupos envolvidos, das professoras, dos professores. Eu quero aqui externar meu máximo respeito à manifestação dos professores e professoras, defendo o direito de todo trabalhador e toda trabalhadora a se manifestar livremente, mas também sou do campo do movimento de trabalhadores que tem consequência, que age com consequência, que principalmente profere as palavras de maneira consequente, né? De modo que se estabeleça o diálogo e não só simplesmente a confrontação, né? A contestação ela é necessária, mas o confronto pelo confronto ele não constrói, entendeu? Então a gente precisa construir o melhor ambiente de diálogo para que a gente busque aí as soluções. Então, meu máximo respeito e atenção, né, e todo o nosso trabalho com a condução do nosso presidente Manuel Porfírio, de todos os vereadores, da vereadora, nessa construção e nessa interlocução da Câmara de Vereadores,
para achar a melhor saída para as professoras e os professores, que eu tenho certeza que faremos. Tenho certeza, eu confio nesse trabalho dialogado e propositivo, né, que a gente tem estabelecido com todos eles. Maravilha, Paulinho. Tá respondido aí, então, o Gabriel Paiva. Gente, vamos caminhando para o final. Né? Mais uma vez, viu, Paulinho? Já, Agradecer rapaz, aqui. tá tão bom esse negócio aqui. Você me deu uma oportunidade Falou bastante, né? Rapaz, que coisa legal, cara. Muito obrigado. Falar aqui Viu? da nossa história, tudo de lugares afetivos, de memórias Sim. afetivas e dessa construção, tantos amigos, uma alegria. Muito obrigado, cara. Essa, na verdade, esse é o nosso intuito, né? Pô, que Ter legal. depois esse documento aí de vídeo, vai mostrar um pouquinho da história dos vereadores de Itabuna. Né? É basicamente nesse sentido aí o nosso convite aos vereadores que venham, né? Dizer que as portas estarão abertas aí. Eu sei que serão 4 anos de discussões, de debates, né? Teremos diversos debates aqui no nosso município, tá bom? E agradecer, né, Obrigado, cara. pela sua vinda aqui hoje no Diga aí JP, tá bom? Que bom, cara. Que bom. Gostei muito, viu? Muito obrigado mesmo pela oportunidade de falar um pouco da gente, da história, da família, da nossa fé também, porque sem fé a gente, né, a convicção ela tem uma base fundamental também nesse desenvolvimento da nossa fé e da nossa crença no mundo melhor, né, a partir desses valores fundamentais que a gente aprendeu e que a gente traz hoje com muita convicção. Tô muito, muito feliz mesmo com essa oportunidade. Muito obrigado, JP. Parabéns, viu? Eu agradeço. Parabéns à equipe, toda a estrutura. Muito legal mesmo. E como você se colocou à disposição, também estou à disposição. Maravilha. O diálogo. Vou tomar um chocolate nesse gabinete o lá. diálogo. Tem um chocolate de terça lá, muito que é delicioso. Muito bem-vindo, muito bem-vindo. Será muito bem-vindo. E esse diálogo, esse contato com as pessoas, isso é uma das tarefas mais legais dessa atuação política nossa. Muito obrigado, viu? Boa noite. Boa noite. Mais uma vez agradecer a cada um de vocês que estiveram conosco. Lembrar que na próxima semana, no mesmo horário, às 20 horas, teremos um outro convidado aqui com a gente. Estará conosco o meu amigo Ney Santos, ele que é ativista social lá no bairro Fonseca. Vai ser também um bate-papo muito interessante, você não pode perder, tá bom? Então vamos juntos fazer a diferença que tanto queremos e até lá.